Muito obrigado. Obrigado ao grupo do louvor por ter preparado esse tempo para louvarmos ao Senhor juntos. Muito obrigado. Queremos agradecer também, está um pouco grave isso hoje, não sei se alguém poderá dar uma mãozinha aí, mas eu vou continuar aqui. Queremos agradecer a Deus também, louvar a Deus pela presença de cada um, especialmente o Ricardo. É Guerra, não é o nome do Ricardo? Ricardo Guerra. Também é aqui o Paulo Guerra, a Graça Guerra. Depois vocês devem ser família, assim, um pouco distante, mas devem ser, não é? Então, Ricardo Guerra, é bom tê-lo conosco, sempre quando pode vir. Eu sei que vem de longe, mas é uma alegria. O Fernando e a mãe ainda vêm de mais longe, não é? Vêm da Suécia, estão aí durante este mês também, ou a maior parte deste mês, e somos gratos a Deus pelas suas vidas. Carolina, oramos por si durante esta semana. É bom vê-la de volta conosco. Não foi só por ela, mas ela fez um pedido de oração. Oramos por todos, né? Mas ela fez um pedido de oração e nós, como igreja, como liderança, tivemos a considerar o seu pedido de oração, não é? Amém? Glória a Deus. É bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor, para, como a Débora acabou de orar, aprender mais dele e vivermos, né? Em novidade de vida, né? Mais maturidade, mais como Deus quer. Não podemos ficar alheios a tudo que acontece aqui neste momento na Europa. Na semana passada oramos e gostaria de mais uma vez levar a situação ao Senhor em oração. A situação agora, como sabem, devem estar a acompanhar, passa para os países vizinhos, não é? Ali uma quantidade enorme de pessoas deslocadas da Ucrânia para aqueles países à volta, a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Moldávia e por aí fora, né? Então, estamos em oração pela situação, queremos de facto que aquilo pare, né? Que haja ali um mínimo de senso comum, que pare a guerra, mas esse mal já está feito, que as pessoas estão deslocadas, as pessoas estão em abrigos, as famílias estão separadas, as pessoas estão sem os seus bens, em muitos casos foram destruídos, não é? As pessoas estão longe de casa, as pessoas estão com crianças, as pessoas estão... N situações que nós podemos imaginar estão a decorrer neste momento. E nós ainda hoje, entre hoje e amanhã, vamos reunir a direção da igreja e vamos decidir uma oferta que nós queremos enviar para uma missão naquela zona, que é a Contact Mission. Ela tem a sua sede na Alemanha, mas desde o tempo da Guerra Fria, da Cortina de Ferro, eles apoiavam igrejas nesses países todos, não é? Que estavam sobre muita pressão, muita perseguição. Então é um trabalho já de há muitos anos, com muitos missionários no terreno a trabalhar nesses países, e nós queremos enviar como igreja uma oferta. E queremos dar a oportunidade também, qualquer pessoa durante este mês, não é? E queira fazer também uma oferta, nós vamos enviar uma já, porque a necessidade é ontem, não é? Então enviamos uma já, mas durante esse mês, imagine que alguém queira fazer uma contribuição, 5 euros, 10, 20, 50, 100, 500 euros, uma oferta que queira fazer online também. Então é importante dizer exatamente para que não é? Para a Ucrânia, e nós vamos compreender naturalmente e vamos enviar então uma oferta agora e outra mais à frente, não é? Reunindo os valores que cada um contribui. Então vamos orar sobre isso, vamos pedir que o Senhor nos dirija nesse sentido, amém? Amém. Pai, nós pedimos que nos ajudes a orar por isso, porque é tão difícil. Continuamos a pedir que haja um mínimo de senso comum e que esta atrocidade pare, Senhor. Essa situação que nada fazia prever e ao mesmo tempo as Escrituras estão cheias de indícios de que essas coisas aconteceriam. Mas Senhor, em nome de Jesus, nós neste momento queremos voltar os nossos pensamentos e a nossa oração, o nosso clamor pelas famílias, pelas vidas, pelas pessoas, ó Deus, que estão envolvidas nisto, não a guerrear, mas a fugir, a correr, a tentar salvar a sua vida, a vida dos seus filhos, seus familiares, idosos, ó Deus, que não querem deixar para trás a sua casa. É tão complexo, ó Pai, tão difícil. Oramos por esses países vizinhos que estão a receber centenas, milhares, ó Deus, de pessoas
e estão a tentar ajudar. Nós sabemos que isso depois vai trazer outros problemas sociais, econômicos, muito complicadíssimos, ó Deus, em cada um desses países. Oramos pela tua igreja que está em cada um desses países, pelas missões que fazem um trabalho já de há muitos anos de apoio a igrejas e pessoas em circunstâncias difíceis, e agora apresenta-se uma situação extremamente difícil. Então queremos orar por aqueles que estão lá no terreno, alguns dos nossos amigos, pastores, que saíram daqui este fim de semana para ir buscar 2, 3 famílias em carrinhas, fazendo viagens brutais, de 60 horas praticamente sem parar. Ó Deus, oramos por esses nossos irmãos, por esses pastores, por essas famílias, proteção, cuidado, ó Deus, na viagem de ida e de regresso, e depois a continuidade, ó Deus, que é uma vida completamente diferente daquela que cada um sonhou para si e para a sua família. Oramos, ó Deus, crendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor está a agir além, muito além, acima e daquilo que podemos imaginar. O Senhor está a fazer algo belíssimo no meio desse caos. Nós cremos nisso, só que não podemos ver ainda. Então pedimos que nos dê sabedoria em como orar e como agir nessas circunstâncias. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Na semana passada nós falamos aqui sobre o facto de que Jesus revela que Deus é generoso. Amém? Lembra-se? Na semana passada, Deus é generoso. Deus é um Deus, a sua graça é imensa, né? E ela é sempre, a sua graça é sempre maravilhosa e surpreendente quando de facto olhamos para a graça de Deus, tomamos consciência da graça de Deus, não é? De facto, a narrativa mais ampla da Bíblia, há muitas narrativas menores na Bíblia, mas a mais ampla em toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, é uma imensa tapeçaria, como se fosse um tapete de arraiolos, né? Já viram o outro lado do tapete? A confusão que são aqueles fios ali do outro lado. Tem um lado bonito e depois tem o outro lado, não é? Então, às vezes, o outro lado não é assim tão bonito, mas o lado que nós gostamos de apresentar, que fica à vista, não é? É algo belíssimo. E assim, a narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse é um enorme tapete de arraiolos, permitam-me, né? Feita de graça e generosidade da parte do nosso Deus. É a história de Deus que amou o mundo, este mundo caótico, horrível, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um Deus que prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Não foi à espera de que nós fôssemos bons, porque então também não ia acontecer, não é? E as escrituras usadas por Jesus e os seus contemporâneos, discípulos, obviamente não eram o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, não é? Jesus e Atos dos Apóstolos e tudo isso estava a acontecer ali ao vivo, mas foi escrito mais tarde, as cartas e tudo isso. Então, o que eles usavam era, de facto, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os livros históricos, não é? Há vários livros históricos no Antigo Testamento, livros proféticos, eram o que eles usavam no seu dia a dia. Falam muito, citam muito Isaías, lembram-se? Não é? Isaías aparece muitas vezes. E os Salmos, né? Os livros poéticos, sobretudo os Salmos. Então, hoje, eu queria que nós concentrássemos, já fizemos a leitura no princípio, mas nós concentrássemos num salmo, talvez o salmo mais conhecido de todos, não é? De Davi, o Salmo 23. Amém? Então, podem abrir comigo ou podem simplesmente ouvir a leitura do Salmo 23. E eu passo a ler: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pai, nós pedimos que fales conosco através da Tua palavra, que de facto a revelação das Escrituras sobre quem Tu és, o bom pastor, o pastor, o nosso Senhor que é pastor das nossas almas, das nossas vidas. Ó Deus, fala conosco, ensina-nos, encoraja-nos, e como disse a Débora ali há pouco, puxa-nos a orelha também, quando for necessário. Nós queremos aprender de Ti, queremos amadurecer, queremos ser como o Senhor sonhou que nós fôssemos, cada um de nós, nossas famílias e a Tua igreja neste lugar. Toda distração, tudo aquilo que poderia impedir que eu e nós ouçamos a Tua voz através da Tua palavra, através daquilo que vai ser dito nesta manhã, nós, que na autoridade de Cristo, queremos repreender, em nome de Jesus, que as distrações sejam caladas, em nome de Jesus, e estejamos atentos, focados à Tua voz, ao Teu ensino, à Tua palavra. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo é um salmo lido em vários sítios, muitas vezes quando vamos visitar um doente, muitas vezes em funerais, né? É um salmo lido, mas não é só para essas ocasiões, é um salmo para toda a vida, né? Para todos os momentos, todas as circunstâncias, todas as ocasiões. Ele é sempre atual, sempre valioso para nós, esse salmo, Salmo 23. Todas as situações da nossa vida, não é? É para todos os dias, não é? Para todos os momentos, todos os dias. Não importam as circunstâncias que estamos a passar, não é verdade? Esta metáfora é uma metáfora de alguém como pastor, é uma metáfora comum na antiguidade. Muitas vezes era usada pelos imperadores, pelos governantes, eu sou o vosso pastor. Só que ali, assim, um pouco eu sou o vosso pastor porque eu cuido de vocês, mas também quando é preciso matar uma ovelhinha para sacrificar, não é? Então é um bocado diferente a noção bíblica de Deus como pastor. Não é como os governantes, como os imperadores, como os reis da época que usavam. Mas era uma metáfora comum, e quando o salmista usa, ele usa uma metáfora que as pessoas perceberiam bem essa ideia, não é? De facto, esta metáfora é também usada em relação ao Messias prometido. Por exemplo, se nós abríssemos em Isaías 40, versículo 11, se quiserem apontar, Isaías 40, 11, fala assim: como pastor, falando sobre o Messias, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam, guiará suavemente. Que bela poesia, não é assim? Referindo-se a Deus como o pastor, o Messias que viria e seria o pastor das pessoas, né? dos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Mas o próprio Jesus, em João capítulo 10, também versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Reparem que diferença. Não é que uma ovelha pode ser colocada de lado, não, o contrário. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas, para que as ovelhas continuem a poder desfrutar do meu redil, do meu regaço. Eu dou a minha vida e deu a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, nesse Salmo 23, nós vemos esta imagem. Eu sou, o Senhor é o meu pastor, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é? É assim que começa o salmista. E nós vemos que, de facto, a generosidade de Deus nesse salmo é reconhecida pela sua provisão. A sua provisão nas nossas vidas, que Ele provê, nós somos convidados a repousar, somos convidados a nos alimentar, a saciar a nossa fome e a nossa sede. Quando diz assim, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Está vendo? Guia-me mansamente às águas tranquilas.
Então, o lugar onde eu posso comer, onde eu posso beber, onde eu posso me refrescar, onde eu posso descansar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele nos convida a esse relacionamento com Ele. Mas não é só uma provisão material e financeira, embora também o seja. Não é? Ele também provê materialmente e financeiramente para as nossas vidas, mas sobretudo e mais importante, é uma provisão emocional, uma provisão espiritual. E sabem por quê? Quando nós estamos providos emocional e espiritualmente, então isto viabiliza a que nós nos estejamos melhor capacitados intelectualmente, fisicamente e emocionalmente para trabalhar, para encontrar recursos, para sermos criativos, amém? Quando nós temos, de facto, a nossa necessidade emocional e espiritual suprida, somos muito mais capazes de fazer pela vida, de vermos a provisão de Deus também em termos materiais e financeiros. Amém? Quem é que já experimentou isso? Eu já, não é? Eu tenho visto isso imensas vezes, pessoas com as vidas destroçadas, na miséria, conhecem a Cristo e começam a pôr a sua vida em ordem, emocionalmente, espiritualmente, e de repente já conseguem outro tipo de trabalho, já conseguem fazer uma formação, já conseguem melhorar a sua condição, os seus estudos, e a vida deixa alguns vícios que acabavam com o seu dinheiro, não é? E tudo isso vai mudando, não é? E a pessoa então tem, com a sua provisão emocional e espiritual resolvida, encontra também melhores soluções para a sua vida material e física. Convida-nos a sermos restaurados. Refrigera minha alma. Não é só o meu corpo, né? É bom termos o corpo refrigerado, mas refrigera a alma, a vida, o nosso interior, o nosso ser interior. Refrigera a minha alma. E isto, obviamente, tem a ver com o facto de nós termos reconhecido que nós andamos indiferentes a Deus, que nós muitas vezes nos rebelamos mesmo contra Ele e a sua vontade, o rejeitamos cabalmente, e nós reconhecemos isso, pedimos perdão a Deus e recebemos o seu perdão. E isto refrigera a nossa alma. Isso refrigera a nossa alma. Se confessarmos os nossos pecados, dizia o apóstolo João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma transformação de dentro para fora. Não só os pecados ficam perdoados para eu poder pecar novamente amanhã, não. Somos perdoados e somos purificados de toda injustiça. Claro, caso nós o tenhamos, caso nós realmente reconheçamos o Senhor como nosso pastor. Amém? Então encontramos refrigério para a alma no perdão de Deus e na paz que excede todo entendimento. Não é? A paz que, mesmo em meio ao caos, mesmo numa guerra, numa pandemia, no meio do caos, temos paz com Deus. Podemos ter paz com Deus. É aquela paz que ultrapassa todo entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Está em Filipenses 4, versículo 7. Amém? Então, isso é o refrigério para a nossa alma. Somos restaurados. Somos convidados a sermos restaurados. Mas não para por aí, diz também que refrigera a alma e guia-me pelas veredas da justiça. E isso de veredas, caminhos da justiça, eu sempre gosto de pensar na palavra justiça na Bíblia, no seu sentido literal, obviamente, mas também como vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é isso, é paz, é alegria, é justiça, não é assim? É justiça, é vontade de Deus. Então, se nós pensarmos assim, guia-me pelas veredas da vontade de Deus, os caminhos da vontade de Deus, que estão claramente expostos na sua palavra, na Bíblia, não é? E então ele guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, tem a ver com mudança de vida, com seguir novos caminhos. Em muitas situações da nossa vida é uma volta de 180 graus, é mudarmos de uma coisa para outra. Algumas estamos a andar mais ou menos bem, mas há outras é preciso mudar mesmo, bastante, não é? Veredas da justiça. Isso me faz lembrar aquele texto de Paulo a Timóteo, que fala sobre a Escritura que é inspirada. Ela diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para
redarguir ou corrigir, para corrigir, redarguir ou repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Justiça ou vontade de Deus. Instruir a vontade de Deus. Então é um ciclo completo. Primeiro ensina, não é? Se estiver mal, repreende. Não só repreende, mas corrige, ou seja, mostra o certo. É um defeito muitas vezes dos pais ou dos mestres, dos tutores. Está errado. Como é que é o certo? Vai estudar. Né? Não, a palavra de Deus não é assim. Ela ensina, ela repreende, mas ela também corrige, ou seja, mostra o certo e educa na justiça, na vontade de Deus. Então nos capacita a vivermos de uma forma diferente, num outro caminho, nas veredas da justiça, nas veredas da vontade de Deus. Amém? Então nós vemos a generosidade de Deus nesse texto, na sua provisão. Mas também vemos a generosidade de Deus na sua proteção. Não é assim? Não é assim que começa o versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então fala também de proteção. Não é que nós, em Cristo, não andamos pelo vale da sombra da morte, mas ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Deus está. Tu estás comigo, diz o salmista, e nós podemos repetir também. Faz lembrar daquela promessa de Jesus no final de Mateus, capítulo 28, versículo 20, no final do versículo, quando diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, todas as horas, eis que estou convosco. Então aqui há uma proteção mesmo no vale da sombra da morte. Ele está conosco, Ele nos protege. E aí aquela frase: a tua vara e o teu cajado me consolam. E é importante nós pararmos, certamente muitos aqui, se não todos, já ouviram ensinar sobre isso, mas a vara e o cajado do pastor não são somente de enfeite, né? Uma vara e um cajado é bonito, a gente tira fotografia, faz um quadro, o pastor com uma vara e um cajado, não é? Não, a vara e o cajado é para ser usado, e não somente para mostrar o caminho, mas às vezes para, olha, está mal, é por aqui, não é? Batendo com a vara, não é? Ou então o cajado que tem aquela parte em cima é para conseguir pegar pelo pescoço, que está caindo no desfiladeiro, apanha pelo pescoço, puxa, põe de volta no caminho. Portanto, a vara e o cajado não são normalmente agradáveis para a ovelha, principalmente quando está a pisar o risco. Mas o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Sim, consolo, graças a Deus que quando eu estou a falhar, há varas e cajados da parte de Deus. Porque então onde é que eu ia parar, se não houvesse a vara e o cajado de Deus? Então, mesmo nas piores circunstâncias, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que se eu começar a cair pelo despenhadeiro abaixo, se eu começar a perder a direção, lá vem o pastor com a vara, lá vem Deus com o seu cajado. E isto é um consolo para mim. Eu imagino estou agora a extrapolar, vou tentar pensar como ovelha, não é? Se a ovelha fosse capaz de pensar. E então, um pastor que andasse sem vara e cajado, ele ficaria: e agora? E se acontecer alguma coisa? Né? E se vier o lobo e o pastor não tem uma vara para me defender? A tua vara e o teu cajado me consolam. A generosidade de Deus é reconhecida na sua proteção. Porque de facto o pecado nos prejudica. E como ele nos prejudica, Deus nos quer livrar do pecado. Quer nos livrar do mal, de nos afastarmos, de estarmos separados dele. E quando nós praticamos atos de bondade, atos corretos, atos de justiça, atos de acordo com a vontade de Deus, não faz só bem aos outros, mas faz também bem a nós. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas além da provisão e da proteção, também vemos nesse salmo a generosidade de Deus é reconhecida no seu cuidado, a forma como Ele cuida de nós, como Ele cuida das suas ovelhas.
Podemos viver sem medo porque Deus está sempre conosco. Amém? Podemos viver sem medo em situações temerosas, em situações de extremo perigo, em situações em que, humanamente falando, estamos mesmo com medo. Mas podemos lembrar que o Senhor é o meu pastor. E Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. Ele está a cuidar de mim. E aqui o salmista muda de cenário. Ele sai ali do redil de ovelhas, sai do campo, sai das águas tranquilas, sai daquela imagem, muda de cena. E o salmista passa para uma cena de uma mesa, de um jantar, de uma sala de jantar. E ele diz no versículo 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Podemos ver aqui esta mesa preparada, mesmo quando há inimigos. Deus prepara uma mesa para nos fartar da comida, da bebida, do cuidado, da provisão. Ele cuida dele, mesmo perante inimigos, mesmo em circunstâncias das mais adversas. Ele está a preparar uma mesa para nos saciar a nossa fome, a nossa sede, as nossas necessidades. Ele está a cuidar de nós. E esta mesa que está preparada, nas palavras do salmista, é uma mesa, não é uma mesa qualquer. Há muitas vezes, já aconteceu comigo e certamente aconteceu com muitos de nós, de não haver muitas condições, uma provisão muito grande, e temos que nos safar com o que temos, não é? Um pão com manteiga, assim, mais qualquer coisa, não é? Uns legumes, não há dinheiro para a carne. Às vezes acontece, não é verdade? Mas aqui o salmista fala que a provisão de Deus não era assim, né? Aquela provisão daquilo que nós precisamos realmente para a nossa alma, para o nosso interior, para vivermos uma vida guardada, protegida, provida por Deus, é uma mesa especial. Não é assim? É uma mesa especial. Tanto é que ele diz assim, que temos a nossa cabeça ungida. Dentro da realidade daquele tempo, uma cabeça ungida com óleo tem a ver com o cuidado de Deus de uma forma especial, honrando, trazendo honra, trazendo valor, reconhecendo quem nós somos. Seres humanos, é verdade, mas criados à sua imagem e semelhança, e tem o seu valor. Então Deus nos recebe com honras. Quem somos nós para sermos honrados por Deus? Mas Ele é assim, com honras, dando-nos, reconhecendo o nosso valor como seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. E Ele também nos recebe com um cuidado extraordinário. Unge a nossa cabeça com óleo, a tal ponto do nosso cálice transbordar. Não há falta. Não há falta. O cálice transborda. É muita graça. É muita generosidade da parte de Deus. Unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Faz-me lembrar da palavra do filho pródigo, que todos conhecemos, não é? É aquele filho que andou longe, distante, rejeitou, não é? Rebelou-se, rejeitou, foi indiferente a todos os ensinos do pai, mas um dia voltou para casa e foi recebido com honras. Foi reconhecido o seu valor de filho. Recebeu um cuidado extraordinário. Não foi assim? E é assim que Deus cuida de nós. Eu estava a lembrar aqui de uma situação na nossa vida em que nós, eu tenho muitas, não é? Aquela lista de bênçãos que eu comecei há muitos anos atrás, mesmo tendo perdido, muita coisa continua na minha cabeça. Então eu tenho muitas. Mas estava a lembrar para hoje, para partilhar convosco, uma situação em que nós, no início da nossa vida como missionários, em que eu deixei o meu emprego e nós, com 4 filhos pequenos, começamos a nos preparar para a obra missionária, para vir para Portugal como missionários. Então, naquele tempo, numa primeira viagem que nós fizemos aos Estados Unidos, com os filhos todos pequeninos, não é? Estávamos ali num aeroporto imenso, e nós, 4 filhos, cada um, 2 filhos, e mais as malas de mão, não é? Então, podem imaginar a situação. Numa terra estranha, ninguém fala inglês, exceto eu falava, ainda a Derlane ainda não falava, as crianças também não, e estamos ali, e agora é preciso apanhar aquela agora falta-me o nome, o trenzinho, né, que leva de um terminal ao outro, né? Uma espécie de um metro, não é?
E então ali isso é subterrâneo, é um metro, Sérgio. E então temos que apanhar aquele metro, passar de um terminal para o outro, falamos o discurso com as crianças, atenção, temos que ir todos juntos, temos que, atenção, quando as portas abrem, há pouco tempo, temos que entrar rapidamente e tal, então vamos juntos, mala, isso, as portas abrem e nós, ok, tudo à mão, tudo, as portas fecham. Pronto, já não foi rápido o suficiente. Só que quando olhamos, a Cristiane tinha ido. A Cristiane foi muito rápida, aquela miúda pequena, quis obedecer, não quis atrapalhar a família, entrou ali, porta fechada, foi embora a Cristiane e nós ficamos, os 5 com as malas de mão. E agora? E então, a nossa estratégia foi importante haver esse ponto que ela já sabe, né? Então a Adelane ficou com as crianças e as malas e eu apanhei o próximo sozinho para não ter nada que me atrapalhasse e eu fui. Infelizmente, quando nós chegamos ali, a próxima estação, está lá um casal de brasileiros, falava português e a conversar com a Cristiane, espere aqui um instantinho, nós, se for preciso, vamos anunciar, talvez os seus pais apareçam, e ela estava ali sã e salva à nossa espera, né? Proteção de Deus, cuidado, provisão, proteção, né? Que nós experimentamos. Nós oramos juntos. A Débora está lembrada. Os 5 que ficaram em oração muito intensa. Muito intensa. Os quatro ficaram em oração muito intensa. Todos começaram a chorar, porque não adianta chorar, nós temos que orar. Temos que orar. Então, experimentando isto, a provisão de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, quando nós seguimos o Senhor Deus como nosso pastor absoluto, não há outros. O problema é que muitas vezes nós queremos seguir a Cristo, né? A Deus como o nosso pastor principal, ou como o nosso mais um de 3 ou 4 ou 5 pastores. Então há filosofias, há ideologias, há pensamentos, há ideias boas de gurus, de outros, de líderes, de políticos, de líderes sociais, etc. Então junto tudo, e Jesus é mais um, Deus é mais um. Pode até ser o principal, mas não pode ser. Não pode ser. Deus tem que ser o nosso pastor absoluto. O resto tem que vir debaixo dele. Debaixo dele. Tudo tem que passar pelo filtro dele, da sua palavra, dos seus ensinos, da sua presença, da sua orientação na nossa vida. Então, quando nós seguimos o Senhor Deus como pastor absoluto na nossa vida, nada, absolutamente nada nos falta daquilo que nós realmente precisamos. Nada nos falta. E temos os recursos para alcançar aquilo que porventura ainda precisaremos ter. A comunhão plena por longos dias, como disse o salmista no versículo 6. Todos os dias da minha vida, não é isso que ele diz? Certamente. O salmista que experimentou tudo isso que está nos versículos 1 a 5, ele diz, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque até aqui é isso que eu tenho experimentado. Então, certamente, bondade e misericórdia me seguirão. Não preciso eu ir atrás, não, vai fazer parte da minha vida, porque Deus é o meu pastor absoluto. Ele é o meu pastor absoluto. Então me seguirão bondade e misericórdia todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. O templo do Espírito Santo somos nós, não é? Habitarei na casa do Senhor. Nós, individualmente, nós como igreja. Habitarei na casa do Senhor, no templo do Senhor, na habitação do Senhor por longos dias. Por longos dias. A narrativa que nós temos de Deus aqui é de um Deus extremamente generoso. A Bíblia toda, e em particular no Salmo 23. É um Deus extremamente generoso. E isso é importante por nós pensarmos como é que nós vemos Deus, porque a nossa visão de Deus influencia muito a nossa perspectiva, a perspectiva da nossa relação com Ele, do nosso relacionamento. Faz toda a diferença. Se eu tenho uma visão de Deus, um Deus cruel, um Deus déspota, um Deus que está à procura de ver as minhas falhas para me deitar a mão, então a minha relação com Deus vai ser uma de medo, de receio, de estar retraído. Não é assim que Deus me trata, mas é assim que eu vou perceber a nossa relação, o nosso relacionamento. Se eu tenho uma visão de Deus, um Deus vago e distante, difícil de perceber, etc., muito longe, e então a minha perspectiva de Deus vai ser essa. Não vai haver intimidade,
vou ler a Bíblia e não vai fazer sentido. A minha perspectiva de Deus, se for de um Deus fraco, de um Deus inoperante, de um Deus que não tem muita condição de fazer muita coisa, e então, obviamente, a minha perspectiva de Deus não é assim, mas a minha perspectiva será essa. E eu, ao fim e ao cabo, transformo Deus em um pouco mais do que um ídolo qualquer. Tem alguma idolatria por esse Deus, mas não tem relacionamento com Ele. É mais um, entre outros. Mas se a minha perspectiva de Deus é do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, rico em bondade, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade, se essa é a minha perspectiva de Deus, e essa é a revelação da palavra de Deus, então meu relacionamento com Ele, a minha perspectiva da relação com Ele será completamente diferente. E o meu objetivo nesta manhã é que cada um de nós, eu incluído, tenhamos cada vez mais esta visão de Deus, que é a visão verdadeira, é a visão que Jesus revelou, é a visão que o salmista nos revela no Salmo 23, é a visão da palavra de Deus. E o Salmo 23 pode nos ajudar com isso, pode ajudar a purificar a nossa mente nesse sentido. Essas imagens, essas ideias, esses pensamentos que o salmista nos trazem, nós podemos usar para deixar a nossa mente e todo o nosso ser moldados pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Amém? Pelas suas palavras, pelas palavras do Salmo. Tudo começa por uma decisão de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, de nós reconhecermos Deus como nosso supremo pastor, o pastor absoluto da nossa vida, da nossa alma. É nós reconhecermos o tempo de indiferença, de rebelião, de rejeição à palavra de Deus, reconhecemos isso e pedimos perdão a Deus, arrependidos, e dizer: eu quero seguir a Jesus, eu quero seguir o pastor, imperfeitamente no princípio, mas quero ir aprendendo. Quero aprender com os outros, com os irmãos, mas sobretudo contigo, Deus, com a tua palavra. Então tudo começa aí. Se houver alguém neste dia aqui presente, ou aí em casa, que não fez essa decisão, essa é a decisão mais importante da sua vida. Essa é a coisa mais importante que nós temos de fazer. É fazer a decisão de nós nos arrependermos da nossa vida sem Deus e colocarmos a nossa vida inteiramente nas suas mãos. Cremos em Jesus, a sua vida, a sua morte e ressurreição por mim, por cada um de nós. Amém? Então tudo começa aí. E aí, quando nós formos recitando o Salmo 23, e eu faço esse desafio, durante esta semana vamos tentar fazer isso, pelo menos aí uma vez ao dia, 2 vezes, de manhã, uma noite, tentar fazer uma leitura pausada, a pensar em cada palavra e a deixar que essas imagens, essas ideias do salmista preencham a nossa mente completamente sobre quem Deus é. Porque o Senhor é de fato o meu pastor. E nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Amém? Deus de facto é este Deus no qual nós podemos confiar, que refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O salmista até troca, ele estava a falar sobre Deus agora ele fala tu. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, até na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos tempos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra fale conosco fortemente nesta manhã. Que neste dia, de facto, a nossa visão de Deus seja alargada, seja aprofundada, seja, ó Deus, mais real, mais verdadeira, segundo a revelação da tua palavra.
Obrigado por seres um Deus generoso, cheio de graça e misericórdia, bondade e misericórdia, que nos seguem todos os dias da nossa vida quando reconhecemos que Tu és o nosso pastor absoluto. Continua a trabalhar na minha vida e cada um de nós como igreja, aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que estão a acompanhar de longe, ó Deus, trabalha em nós, continua a nos transformar e ajudar-nos a perceber quem Tu és, para que o adoremos em espírito e em verdade. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma semana abençoada para quem está a acompanhar a transmissão. Esperamos poder encontrar convosco durante a semana, se estiverem por perto. Se não, será então na próxima semana novamente na nossa transmissão.